Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Mendonça, eu sou advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil e professora de cursos jurídicos com ênfase em Direito de Família e Sucessões. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os principais equívocos cometidos nas ações que buscam o reconhecimento da dupla maternidade. Lembrando que nós estamos falando sobre principais equívocos em ações que buscam o reconhecimento de dupla maternidade em sede de registro de filiação de inseminação caseira, ok? Por quê? Porque a gente já sabe, já abordei isso em outros vídeos, que quando eu estou diante de uma reprodução humana assistida, eu tenho ali aquele provimento do CNJ que vai me autorizar o registro sem maiores delongas, tá? Diferentemente da ação de reconhecimento de dupla maternidade de filhos havidos por inseminação caseira, tá? E quando a gente fala em principais equívocos, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer sobre condutas que não devem ser utilizadas nessas ações, né? Com a finalidade de encurtar a duração do seu processamento e que façam que auxiliem que a gente atinja o nosso objetivo, que é o reconhecimento da dupla maternidade, o quanto antes possível, tá? E por que é importante a gente pensar nos principais equívocos? Primeiro, é óbvio, para a gente não os cometer, né? Primeira coisa, né? E hoje aqui o que a gente vai tratar? Bom, como eu já coloquei também em outros vídeos sobre a temática, né? Existem algumas formas de se alcançar o registro de filiação dos filhos havidos por inseminação caseira. Eu vou começar falando sobre aqueles que eu não concordo e aqueles que eu não utilizo. Melhor esclarecendo, não vamos dizer que são equívocos necessariamente. Por quê? Porque eles vão alcançar o objetivo? Vão, mas pode ser que eles demorem mais e porque a gente também tem que pensar um pouquinho na origem dos institutos, porque quando a gente conhece a origem dos institutos e eu consigo explicar para aquele juiz que eu estou diante de uma filiação socioafetiva ou que eu estou diante de um livre planejamento familiar que partiu do casal, ou que eu estou diante de uma adoção, eu vou alcançar o meu objetivo de maneira mais rápida, tá? Então, uma tese, por exemplo, para se alcançar um registro de filiação que eu não concordo, adoção. Então, existem alguns advogados e advogadas, né, que indicam como forma de reconhecimento dessa dupla maternidade de filhos havidos por inseminação caseira o processo de adoção unilateral. O que é a adoção unilateral? A adoção unilateral é quando eu perfilo o filho da minha companheira, que já está registrado ali em nome dela. Mas espera aí, se eu estou falando em inseminação caseira e como exercício de um livre planejamento familiar de um casal, né, eu parto da premissa de que aquela gravidez ela foi sonhada, ela foi planejada, ela foi idealizada pelo casal, como exercício do seu livre planejamento familiar. E então, a partir do momento que aquela gestante está grávida, a não gestante também está, ou melhor, a não gestante também é mãe. Ou seja, se eu estou diante de um livre planejamento familiar, como diz o professor Frederico Messias, ambas são mães desde a concepção. Se ambas são mães desde a concepção, por que eu vou apresentar uma ação de adoção unilateral? Qual é a lógica de eu adotar o meu próprio filho? A meu ver, nenhuma, tá? Sem falar que o Instituto da Adoção, ele tem muito presente a figura da destituição do poder familiar. Se eu não tenho pai registral, eu vou destituir o poder familiar de quem? Lembrando que eu não estou dizendo que é impossível se alcançar o registro da dupla maternidade de filhos havidos por inseminação caseira por meio da adoção. Eu só estou dizendo que eu entendo que não é o caminho correto, é um caminho longo e é um caminho que não tem muito sentido, tá? Outra coisa, a gente também vamos falar sobre reconhecimento de filiação socioafetiva. Também não entendo dessa forma. Por quê? Porque a filiação socioafetiva é aquela filiação que ela se consolida com o tempo. Ou seja, conforme eu convivo com aquela criança e aquela criança convive comigo, eu passo a exercer a posse do estado de filho. Ou seja, eu reconheço aquela criança como minha filha e aquela criança me reconhece como sua mãe. E ao longo do tempo, essa relação vai se consubstanciando, ao menos em termos de doutrina.
E isso é o que nós aprendemos sobre socioafetividade, tá? Ainda que na inseminação caseira uma das mães não tenha um vínculo biológico com aquela criança, ela tem um vínculo de afeto. E se ela planejou junto com a outra mãe, relembro a frase do professor Frederico Messias, ambas são mães desde a concepção. Então eu tenho que buscar um caminho que vai encurtar esse reconhecimento e não que vai alongar esse reconhecimento, ok? Então eu não concordo nem com um e nem com o outro. Lembrando que eu não estou aqui dizendo que não é possível se alcançar esse registro por meio dessas duas ações específicas, tá? Ah, professora, então qual que é o jeito certo? O jeito certo, a meu ver, é o ajuizamento das ações ainda no curso da gestação, por meio de um alvará judicial, que vai afastar a exigência do artigo 17, inciso 2 do provimento 63 do CNJ, que obriga para o registro dos filhos havidos em sede de inseminação caseira a declaração do diretor da clínica onde foi feito o procedimento. Então a minha construção ela tem que ser muito mais simples, né? Primeiro, eu não tenho que ali provar que tem uma família homoafetiva, porque eu tenho ali um casamento ou eu tenho uma escritura de união homoafetiva, então a família homoafetiva é uma realidade. E uma realidade que já está existente, consolidada e tudo mais. Eu só tenho que informar para o Poder Judiciário que eu estou diante de uma modalidade de filiação que não tem uma previsão legal para o seu registro. Mas eu vou usar por analogia o provimento 63 e dizer que eu não tenho o documento exigido no artigo 17, inciso 2. E então, o alvará judicial ele vai servir para afastar a exigência dessa declaração do diretor da clínica e autorizar o registro com base no princípio do exercício do livre planejamento familiar. Ou seja, aquelas duas mulheres sonharam, planejaram, idealizaram e organizaram o nascimento daquela criança, o que faz das duas mães desde a concepção. Então o processo ele tem que ser rápido, ele não tem que ter uma dilação probatória, ele não tem que ter estudo social. Lembrando que eu estou dizendo que ele não tem que ter, não estou dizendo que não pode acontecer de eu estar diante de um processo onde haja essa exigência. E aí é óbvio, não sou eu como advogada que vou decidir se eu vou recorrer disso e postergar o andamento ou se eu vou acatar essa exigência e seguir com esse estudo social, tá? Então, a meu ver, os principais equívocos nas ações que buscam o reconhecimento da dupla maternidade é buscar procedimentos que estendam muito o processo judicial, que automaticamente demandem uma maior dilação probatória. Se eu estou falando de uma adoção unilateral, eu não tenho como fugir de dilação probatória. Se eu estou falando de um reconhecimento de filiação socioafetiva, eu também, com raras exceções, não tenho como falar em ausência de dilação probatória. Ou seja, são dois procedimentos que praticamente eu posso dizer que necessariamente vão exigir um estudo social. Exigindo um estudo social, eu vou começar a enfrentar uma série de dificuldades, como pouca equipe multidisciplinar, atraso no agendamento dessas entrevistas e, consequentemente, um atraso na obtenção da sentença judicial, ok? Então, recapitulando, os principais equívocos nas ações que buscam assegurar o registro de filiação por filhos havidos por inseminação caseira são, vou colocar aqui 3, ou 2, vamos falar 2. O primeiro deles é aguardar a criança nascer para ajuização, que é o primeiro grande equívoco. E o segundo grande equívoco é optar por ações judiciais que demandem vasta dilação probatória, ok? Agradeço a vocês a atenção e nos vemos no próximo vídeo.